quero ler um texto, para não estendermos muito o horário do culto. Eu quero ler aqui um texto na Bíblia Sagrada, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 24, versículos 36 até o 53. Quem está aí hoje? É Caio? Quem é? Vinícius? Não, Caio é o outro, é o irmão Vinícius. Então vamos ler do 36 até os 53. Diz assim a palavra de Deus: enquanto falavam isso, o próprio Jesus apresentou-se no meio deles e lhes disse: paz seja com vocês. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Ele lhes disse: por que estão perturbados? E por que surgem dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Toquem-me e vejam, um espírito não tem carne nem ossos, como estão vendo que eu tenho. Tendo dito isto, mostrou-lhe as mãos e os pés. Por não crerem ainda, tão cheios de alegria e de espanto, ele lhes perguntou: vocês têm aqui algo para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado, coisa boa, né? E ele comeu na presença deles. Jesus disse: foi isso que eu falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento, para que pudessem compreender as Escrituras. E lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer, ressuscitar dentre os mortos ao terceiro dia, e que em seu nome seria pregado arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Eu envio a vocês a promessa do meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Depois Jesus os levou até as proximidades de Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Enquanto os abençoava, deixou-os e foi elevado ao céu. Então eles o adoraram e voltaram com grande alegria para Jerusalém. Versículo 53, e permaneciam constantemente no templo, louvando a Deus. Quantos pode dizer amém? Amém? É um segredo maravilhoso que nós encontramos aqui nesse texto, e nós estamos falando aí durante 2 meses, todos os pregadores aqui, durante 2 meses, sobre o tema, o amor que transforma. E agora eu quero nessa leitura aqui, para meditarmos um pouquinho nesse assunto, sobre o amor que transforma, no dia de ceia. A Noemi, quando ela orou aqui, ela falou que o sangue de Jesus foi derramado sobre ela, e foi derramado sobre nós. Então, nós queríamos dizer que o amor que transforma, ele teve as suas mãos e os seus pés feridos, para que eu e você tivéssemos a nossa vida transformada. Em primeiro lugar, transformada, uma vida de pecado, uma vida de prática de pecado constante, em uma vida de adoração, de bênção, de louvor àquele que vive e reina para sempre, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o amor que transforma. Então ele apresentou para eles as mãos feridas. Então eu queria dizer, em primeiro lugar, que as mãos que Jesus apresentou ali para os discípulos não foram mãos feridas apenas com um machucadinho, não, elas foram pregadas. Então, segundo os grandes estudiosos, inclusive o Luiz, ele
já conhecem um livro que eu li também, depois o outro. Você me deu um, né? Ou está devendo aí? Não, vai me dar, me deu já o livro, né? E foi pregado assim no punho, né? Fala mãos, mas é nessa região aqui, onde tem uma circulação intensa, e tem muitos nervos, e tem muitas vascularizações aqui, e não vamos entrar nesse detalhe, porque o principal é que as mãos de Jesus foram feridas para que eu e você tivéssemos salvação. Em primeiro lugar, as mãos de Jesus foram feridas para me salvar, pelo seu amor, pela sua misericórdia. Ele veio transformar e foi ferido para que eu e você fôssemos salvos. Você pode dar um amém bem gostoso para Ele. Ele nos salvou, as mãos dele foram feridas para nos salvar. Então, quando lemos lá no Velho Testamento, eu vou apenas citar aqui, Isaías 59, versículo 1, eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, para não poder ouvir. Então, as mãos do Senhor, as mãos de Jesus, elas não estão fechadas, elas não estão trancadas para não poder abençoar. Hoje já nos cânticos, nas orações desse início de culto, eu sinto a mão de Deus aberta, estendida para nós, e dizendo: olhe para as minhas mãos, foram feridas para que vocês fossem salvos. Em primeiro lugar, salvação para a nossa vida. Em segundo lugar, as mãos de Jesus foram feridas, não somente para salvar, mas para curar. Quantos testemunhos temos aqui de pessoas que foram curadas em outras igrejas, em outros lugares, pessoas que estão ao nosso alcance hoje, que foram curadas, porque lemos na Bíblia Sagrada, no próprio profeta Isaías, no capítulo 53, por isso que o livro do profeta Isaías, né, Eunice, é chamado profeta messiânico. Que profecias fantásticas, maravilhosas, e todas elas se cumpriram, porque foram proferidas para que eu e você fosse abençoado aqui no dia 13 de abril de 2025, receba aí as mãos de Deus estendidas, mãos feridas para te salvar e para te curar também. Qualquer tipo de enfermidade, não tem tipo de enfermidade. Isaías 53, versículo 4 e 5, diz assim: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós os reputamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele, Jesus, foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos curados. Glorificado seja o nome do Senhor. O cântico que ouvimos é um cântico bastante bíblico. Por que não dizer um cântico cristocêntrico? A palavra que nós ouvimos, todas as palavras tem Jesus. Jesus salva, cura, quebra barreiras, Ele afasta a escuridão. Então, em primeiro lugar, essas mãos feridas de Jesus foi para nos salvar. Em segundo lugar, para nos curar. Se você hoje precisa de salvação, as mãos de Jesus ainda estão estendidas, não estão encolhidas, estão estendidas para te salvar, para te curar também. Em terceiro lugar, as mãos que foram feridas de Jesus pelos aqueles carrascos terríveis, elas foram feridas para nos abençoar. Por isso que nós temos falado o amor que transforma maldição em bênção.
não fique apegado a problemas de maldições sobre a sua casa, sobre a sua família. Nós aqui no bairro em que moramos, nós vemos de vez em quando, recebemos outro dia o convite, a minha esposa, a Mirinha, foi lá para orar, para uma loja aí que as pessoas estavam atemorizadas, porque um bruxo lá falou palavras de maldição para eles, eles estavam atemorizados. E quando a pessoa recebe essa palavra de maldição e não está coberta pelo precioso sangue de Jesus, a maldição alcança realmente. Mas nós ministramos a palavra de Deus dizendo: aí nenhuma maldição vai entrar se você estiver coberto pelo sangue de Jesus, as mãos ensanguentadas de Jesus, as mãos que foram furadas ali na cruz do Calvário, foi para salvar, para curar e abençoar. Não pregamos maldição para ninguém, pregamos bênção. Deus quer te abençoar. E aí encontramos a base bíblica aqui em Lucas capítulo 24, versículos 50 a 51, o mesmo livro que lemos, diz o seguinte: Jesus levou-os fora até Betânia, levantou as mãos e os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os, ele se apartou deles e foi elevado ao céu. Aí fala daquele momento tão maravilhoso, onde eles estavam ali perto de Jesus. Imaginem que cena gloriosa e magnífica, Jesus estendendo as mãos sobre eles, os abençoando e subindo aos céus. E ele subiu, e nós temos a convicção de que da mesma maneira que ele subiu, ele há de voltar. Nós aguardamos a volta de Jesus. Nós estamos aqui hoje porque Jesus morreu para nos salvar, morreu para nos curar, morreu para nos abençoar, e nós aguardamos ardentemente a volta de Jesus, para aí estarmos lá nos céus, estarmos com Jesus na glória, onde não haverá doença, não haverá tristeza, não haverá choro, somente alegria, gozo e paz na pessoa glorificada de Jesus Cristo. E nós teremos nosso corpo também transformado. Nós que cremos e acreditamos nessa promessa, eu creio que Jesus voltará. Quantos creem que Jesus voltará? Pode dizer amém. Ele vai voltar, Ele vai voltar, Ele vai voltar. Ele nos salvou, nos curou, mas Ele voltará para nos levar para uma vida magnífica e gloriosa. E nós também entendemos esse texto, que não somente as suas mãos que foram mostradas para os discípulos, eram as mãos que salvam, as mãos que curam, as mãos que abençoam, mas são mãos que foram feridas para gravar o nosso nome, gravar o nosso nome. Isaías 49, 16, uma parte deles, se você puder projetar, Isaías 49, 16, veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos, os seus muros estão sempre diante de mim. Uma palavra profética, é uma palavra que nós recebemos como para nós também nesta noite. Nós somos gravados nas palmas das mãos daquele que sofreu por nós. Foram feridas. Hoje eu praticamente nunca vi nenhuma pessoa hoje, no tempo moderno, com uma tatuagem na palma da mão. Geralmente eles tatuam do lado de fora, né? Na parte externa da mão, do braço, no pescoço, e tatua em tudo que é lugar, no nariz, no rosto, tatua em tudo quanto é canto. Mas tatuar nas palmas das mãos é um significado muito especial que Jesus queria trazer. Quando eu estender minhas mãos, vocês verão o nome de vocês gravado nas palmas das minhas mãos. Eu queria que todos aqui nesta noite, que tenham a convicção da salvação, da transformação da sua vida, imaginassem olhando para Jesus, e Jesus estendendo as mãos, e você vendo o seu nome gravado nas palmas das mãos do nosso Senhor. Isso é magnífico, isso é
glorioso na proclamação do amor de Deus por Judá naquela ocasião. Foi usado como um exemplo, uma marca de um amante que era Jesus, que era Deus, uma espécie de tatuagem. Alguém pode estar apaixonado bastante para gravar o nome do ente amado nas palmas das mãos, e foi por isso que Yahvé fez no tocante a Judá. Ele falou: eu escrevi o nome de vocês, Judá, na palma das minhas mãos. Essa figura naturalmente é um extremo antropomorfismo, é atribuir a Deus coisas naturais, porque Deus, ele não tem mãos igual a nossa, né? Mas é um antropomorfismo. Nós assim imaginamos. Você vê, um dia, quando eu cheguei numa daquelas igrejas lá nas peregrinações lá em Israel, numa igreja lá em Nazaré, eu via a pintura lá de Maria e estava com a cara mais ou menos de japonesa, né? Daqui a pouco outro, e estava com o rosto parecendo um alemão, uma pessoa alemã. Então eu perguntei: por que tem várias Marias assim, com vários rostos? Ele falou: isso aí é para a pessoa se identificar, que a Maria, mãe de Jesus, ela pode ser para todas as regiões da face da terra. E de Jesus eu não vi, mas eu imagino que Jesus, ele se manifesta da maneira que nós imaginamos na nossa mente, no nosso coração. E quando nós olhamos para as mãos de Jesus, imaginamos as mãos de Jesus igualzinhas às nossas, não é? Então, pelo menos a Mirinha, minha esposa, ela fala que a minha mão é muito bonita. Você está vendo aí, né, Miriam? A minha mão é bonita. Então, o marido que gosta, né, da esposa, a esposa que gosta do marido, fala que as mãos são muito bonitas. Mas o mais bonito é quando nós sabemos que Jesus, ele gravou nas palmas das suas mãos o nosso nome. Então as mãos de Jesus são lindas, maravilhosas, e não somente lindas e maravilhosas, mas elas foram feridas para nos salvar em primeiro lugar, depois para nos curar, depois para nos abençoar. Então Jesus hoje está trazendo para nós essa palavra de conforto. Em terceiro e em quarto lugar, as mãos de Jesus, elas foram feridas para gravar o nosso nome, assim como Deus gravou o nome de Judá nas palmas das suas mãos. Com essas palavras, nós queremos caminhar para fazermos mais uma oração ao nosso Deus. Aqui estão essas razões muito especiais. Eu convido a todos para nós ficarmos em pé, muito especiais, para que aceitemos a esse Jesus que deixou as suas mãos feridas lá no Calvário, e nós hoje aqui recebemos o toque das mãos que foram feridas para nos salvar, para nos curar, para nos abençoar e para gravar o nosso nome. Isso é maravilhoso. Nós podemos aceitar este nome como um nome poderoso e cremos nisso, que é um nome transformador, porque Jesus é a essência de todo amor que existe no universo. Não existe amor maior do que o amor de Deus. Mas é importante, nós temos aqui que eles estavam congregando. Vão lá para Jerusalém e fiquem congregando, porque lá vocês receberão o Espírito Santo que eu prometi. Ele vai descer lá. Por isso que ele falou: vocês estão congregando. Nós estamos aqui congregando hoje como igreja. É importante congregarmos como igreja, para termos comunhão, não somente comunhão espiritual, mas comunhão social também. Tem pessoas que já pregam isso e acham verdade, que você pode ser crente em casa. Assim, quando você não tem a oportunidade, se você está aí na cadeia preso, Deus, ele quer te visitar aí.
você não precisa ir para a igreja, mas a igreja chega até aí, porque nós sabemos que é o Deus Todo-Poderoso que alcança as pessoas. Mas quando podemos congregar, quando podemos abraçar uns aos outros, nós temos aqui os núcleos evangelísticos, onde reunimos durante a semana. De manhã aqui, o Marco Felipe, ele falou, nós estávamos numa reunião essa semana familiar, e uma pessoa que nós convidamos, que nunca foi numa igreja, ele virá pela primeira vez aqui em nome de Jesus. E ele falou, eu perguntei se já leu a Bíblia alguma vez. Nunca leu a Bíblia, mas tem a Bíblia e nunca leu. E nós ministramos a palavra, foi uma glória, uma bênção tão grande. Então, simbolicamente, nós perguntamos para ele se ele queria receber o milagre na sua vida. E o maior milagre que Deus pode trazer para nós é o milagre da salvação. E ele, sabe o que ele fez? Ele se assentou na cadeira do milagre e falou, daqui a 15 dias eu quero lá em casa, que seja feito uma reunião dessa lá em casa. E então as portas se abriram, então os corações se abriram para receber a mensagem benfazeja, magnífica de Jesus, aquele que tem as mãos furadas, não por acaso, mas para nos salvar, para nos curar, para nos abençoar e para escrever o nosso nome nas palmas das mãos desse Deus Todo-Poderoso.